Que alegria poder participar desse momento que o próprio Jesus nos dá de mandamento, memorizar, relembrar que a sua morte nos deu vida. E tudo que Jesus faz em vida e em morte dá um significado para a gente, né? Ele faz com que ele passe, a gente não precise passar. No seu pior momento, nós tivemos o nosso melhor momento. E Deus é tão forte em Jesus que na sua pior dor ele venceu, ou no seu pior momento, simplesmente ele venceu o inferno, a morte, o pecado. Esse é o nosso Deus, gente. No seu momento de maior fraqueza, ele simplesmente destruiu a maior força da nossa derrota. Nosso Deus é extremamente poderoso. E a ceia nos lembra disso. Que aquilo que é forte para a gente, para Deus já foi vencido. Hoje a gente vai estar trabalhando o tema que temos já trabalhado nos nossos dias aqui de série, que é Eu, um Líder. Estava com saudade de estar aqui. Eu tenho divulgado o Summit nas igrejas e eu estava escalado para pregar e para mim foi muito bom estar mais uma vez aqui. Estamos chegando perto do Summit e para mim é muita alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema importante. E como eu já brinquei com vocês aqui, quem tem cachorro, né, quem tem filho, a gente às vezes superestima o que é ser líder. A gente acha que líder é um papel do pastor, ou líder é um papel de alguém de destaque. E na Bíblia não é bem assim. Na Bíblia você vai ver que pessoas escolhidas para ser líderes ou pessoas que são chamadas para um papel, homens e mulheres completamente improváveis. São pessoas que não se espera. Você já pensou Jacó? O nome dele já significa que ele é uma pessoa assim, espertinha, o suplantador, o enganador. Aquele que puxa o pé do irmão para querer sair na frente dele. E a vida toda dele é meio que um jeitinho. Ele é meio que um brasileiro, assim, no sentido, né, da história. E Deus pega esse brasileiro e dá um significado incrível na vida dele. Porque essas pessoas improváveis, como o filho mais novo de Jessé, derrotam Golias e ninguém esperava, que era um homem segundo o coração de Deus. São pessoas como Ruth, que está na linhagem de Jesus, uma mulher que estava passando fome. São pessoas improváveis. Então, a pessoa realmente mais difícil de ser líder, a Bíblia diz mesmo, é como Jesus falou, olha, com vocês não vai ser assim. Aquelas pessoas de grande destaque. Porque quem muito se levanta, ou quem muito se acha, esse vai ser humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Realmente no reino de Deus, o líder é aquele que sabe que não consegue, mas que tem um Deus que consegue. Esse sim é um líder, pode fazer muitas coisas. Porque Jesus falou aos seus discípulos, com vocês não é como esse que tem grande poder, mas é quem serve. O meu líder no meu reino é esse, que vai servir, que vai transformar. Então nós temos aí várias pessoas que representam os heróis da fé, mas que eram pessoas completamente improváveis. Porque somos como vaso de barro. Não é sobre eu e sobre você, é sobre o ouro que está em nós. E esse ouro é quem? Quem é esse ouro, essa fonte de riqueza, esse tesouro que está dentro de mim e você que somos frágeis? Somos frágeis, que podemos quebrar a qualquer momento. Já parou para pensar a coisa mais frágil do mundo do que dormir, gente? Não sei você, eu tenho um sono muito pesado. Acho que alguém quiser me mata facilmente. Minha esposa estiver com muita raiva de mim, ela me mata. Meu cunhado, ele não dorme, ele entra em UTI.
Eu não consigo acordar meu cunhado. Uma vez eu tive que dormir com ele, quase que eu ficava fora, que ele trancou o quarto. Então, assim, a coisa mais frágil do mundo é dormir. Isso mostra como a gente é extremamente humano e frágil. A gente é um vaso de barro. Mas o tesouro é o Senhor. Todo mundo pode ser um líder, deve ser um líder. Só que o nosso estereótipo de líder é o quê? O que é que é? É uma pessoa que está lá na frente, grande multidão, e a gente esquece que é servir. Onde você está? Mudando a diferença. E hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que ela serviu em circunstâncias constantes e adversas. Que ela tinha uma imaginação sobre si. E essa mudança foi constante. E chegou finalmente no entendimento. Para a gente entender sobre quem a gente vai falar sobre esse líder, é o líder sofredor José. Com certeza você conhece essa história desse rapazinho que sofreu bastante na Bíblia. E se você não conhece, é importante você ler Gênesis, é uma história fantástica da Bíblia. E quem era José? A gente não vai ler, claro, o texto é muito grande, mas José é um menino querido. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Aquele Jacó suplantador, que foi chamado depois por Deus, né, de Israel. Que mudou o nome dele, mudou a história dele, mudou a vida dele, que se transformou num grande líder. Só que Jacó mudou em parte. Jacó ainda teve alguns problemas da sua infância, adolescência e da sua juventude. E que passou isso para os seus filhos, a gente vai ver. Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era, como alguns falam aqui, caboeta, né? Ele contava, ele entregava os irmãos, dedo duro. Ora, Israel gostava mais de José, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Predileção. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Isso é muito fácil de entender, não é? Vi Marisa por ali. Cadê Marisa? Muito fácil, né, Marisa? De entender psicologicamente, isso é muito simples, né? Dentro de uma família, um pai começa a gostar mais de um filho, e esse filho ainda mais tem um sonho, é o sonho do menino. Né? Ouça um sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Uau, eu já sou o predileto de painho. E vocês se dobram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais. Então já são 3 vezes de ódio, né? O negócio está piorando. Por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E o contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu. Agora o pai, né, achou meio estranho. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, né? O pai não falava muito. Bem, gente, a gente vai falar sobre José, e que é um líder da Bíblia. Se você não leu, é muito importante você ler essa história, vai ser de grande crescimento na sua vida. A grande verdade é que a Bíblia fala que José passou pelo que o próprio Jacó, em parte, passou, e sofreu. E aí fica um alerta para a gente. Primeira coisa para todos nós. Deus nos ensina
muitas coisas na nossa fase de adolescência e infância. E só Jesus é quem faz a gente refletir ao ponto de mudar, porque senão a gente repete os mesmos erros daquilo que a gente odiou. É impressionante como a gente repete aquilo que marcou a gente. Às vezes a gente fala na nossa cabeça para os nossos pais assim: eu nunca serei como você. E a gente se torna igual a eles. E isso é muito marcante. Só quem pode mudar isso no nosso coração, na nossa vida, é o próprio Senhor Jesus. Quem era Jacó? Jacó era o predileto da sua mãe, mas por outro lado não era o predileto do seu pai. E ele sofreu muito com isso. Mas ele fez isso com seus filhos. E quem era José? José pode-se dizer que José era o menino que era o filhinho do papai. José tinha uma TV de LED no seu quarto, ar-condicionado, uma cama box, PlayStation 4. Enquanto todo mundo comprava roupa em Caruaru, ele tinha a camisa da Calvin Klein, uma calça da Tommy. Né? Ele tinha uma túnica diferente. O menino tudo vinha. Não, vai no centro da cidade, compra lá. Ele não, pai comprou, ó. O meu jacarezinho aqui. Está vendo? Foi o pai que deu. Ele ia lá e ainda via os irmãos e contava para pai. Ele tinha, né? Essa foto aqui para mim expressa uma coisa interessante. Criava um ódio. E eu fico pensando, esse sonho que José teve, será que ele entendeu? Na época que ele teve? Na condição que ele estava? A Bíblia não nos diz isso. Mas fala da empolgação que ele teve ao contar ao seu pai e aos seus irmãos que teve um sonho e que seus irmãos se dobravam diante dele, até seu pai, no seu entendimento. E acontece algo chocante, né? O sonho de José virou o quê? Pesadelo. Porque seus irmãos começaram a odiar tanto aquela condição de predileção que desejaram matá-lo. E aí a Record está patrocinando essa mensagem. Quem já assistiu a novela sabe. Tentaram matar ele, colocar ele num poço. E Rubem foi o irmão que ajudou isso não acontecer. E impediu disso acontecer. E de assassinato mudou para vender o irmão como escravo. E gente, a gente sabe que José foi vendido. Eu queria fazer um destaque antes de a gente entrar na história de José mesmo, propriamente, sobre idolatria. Os irmãos de José tinham um ódio e achou o seguinte: se a gente se livrar de José, a nossa vida vai melhorar. Porque José é uma coisa incrível. Ele atrapalha a nossa vida. Além de entregar a gente, ele é o filho queridinho de papai. A gente tem que tornar essa situação igual aqui. Tem que tornar a situação comum. E aí, quando eles se livram de José, eles acreditam que a coisa vai ficar comum. E desilusão dupla acontece. Às vezes a gente coloca a nossa esperança em muitas coisas na vida, como os irmãos de José. Quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa estabilidade, a nossa fé em coisas que não são o Senhor, porque todos nós sofremos, a gente só vai ter desilusão. Isso se chama ídolos. Ídolos são coisas, ou pessoas, ou sonhos, que a gente põe a nossa fé e a gente acredita: se isso acontecer, ou se isso deixar de acontecer, finalmente eu serei feliz. O que é que os irmãos de José acreditavam? Se José desaparecer, finalmente a gente vai ser estável, feliz e vai ter paz na nossa vida. E aí que o inferno na vida deles aconteceu. Assim como a gente vê a idolatria que o pai de José tinha por José. Como de fato ele supervalorizava José acima dos filhos. E é triste a gente constatar isso. Olha o que acontece quando se sabe a notícia forjada de que José morreu, porque eles melam a roupa, a túnica, né, melhor de José de sangue.
Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Essas são palavras de um homem dizendo assim: perdi minha razão de viver. Meus 11 filhos não significam nada, eu prefiro um. Que dor, hein? Para esses irmãos. E a gente viu aqui uma dupla desilusão. Alguém colocou tanta esperança em alguma coisa que perdeu a razão de viver. E outros que acreditou: a minha vida vai ter paz, vai ter salvação, vai ter finalmente tranquilidade. E se tornou um inferno, porque o pai deles viveu uma angústia na vida. E eles nunca mais tiveram paz, porque viu um pai sempre angustiado. Isso acontece quando a nossa fé, nossa esperança, nossa vida não está em Deus. A gente sempre coloca em falsos deuses, em falsas esperanças. E não é só Jacó, Israel, e nem é só Rúben, Judá, os irmãos de José. A gente tem um coração, eu e você, nós temos um coração que fabrica ídolos. E às vezes a gente está colocando no trabalho, no esposo, na esposa, nos filhos, num sonho, num concurso no vestibular, num projeto de vida, a esperança de segurança, de paz, de estabilidade na nossa vida. A gente está pensando que aquele dinheiro que a gente está guardando, ou que a gente está juntando, ou o salário que a gente tem, é a nossa segurança, a nossa paz. Mas isso não consegue nos dar o que a gente precisa. E a grande pergunta é: se isso que você tanto ama for tirado de você, você consegue viver feliz e alegre? Porque você tem Deus e você tem tudo o que você precisa? Ou se você perder isso, já não tem mais razão de viver? Essa era a situação de Israel. Ele supervalorizou um filho. E por perdê-lo, a sua vida perdeu a graça. O que é que, se você perder, sua vida já não tem mais graça? E é importante a gente refletir sobre isso. Porque é uma dupla desilusão. A gente se angustia e a gente não tem mais para onde ir. Então aí a gente sabe que a vida de José se complica ainda, embora como escravo ele vai trabalhar numa casa boa, no chefe da guarda do Egito. Só que quando pensa que a coisa está melhorando, né, ele sofre uma tentação pós-trauma. Já basta ele ter sido traumatizado por ser vendido pelos irmãos, ele está lá trabalhando, né, para o Potifar. Engraçado, onde José chega, ele é um cara tão competente. Tudo é entregue nas mãos dele, tudo. Ele passa pouco tempo, as pessoas entregam as coisas na mão dele. José é uma pessoa de confiança. E José transforma tudo que é dos outros como se fosse dele. Olha que coisa interessante. As pessoas entregavam as coisas a José porque José amava as coisas dos outros como se fosse dele. E a gente vai ver que isso é uma coisa recorrente na história de José. Acontece em Potifar e vai acontecer na frente. Aí o que acontece? Tudo Potifar entregou ele, menos a esposa dele. E o que é que a esposa quer? Logo José. E José disse: pelo amor de Deus, menos isso. Ele corre e disse: não, filha, não, vai embora. Não quero, não. Ele fala de uma maneira tão temente ao Senhor. Se a gente vê o que a palavra fala, é incrível. A Bíblia fala de uma maneira incrível sobre esse texto. Versículo 9 do capítulo 39 de Gênesis. Ele fala assim, que 8, né? Mas ele se recusou, a mulher que ficava cobiçando ele constantemente, se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma desta casa. Tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o Potifar?
contra Deus. É o que ele fala. Ele não fala pecar contra Potifar, não. Ele fala, e fazer algo tão perverso e pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Temos duas coisas muito importantes nesse texto. Um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. As câmeras ela desligou de segurança. Tinha mandado, o rapaz sair. E José estava vulnerável. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Imagina que ela botou aquele Victoria's Secret. Botava a roupa que só botava para Potifar. Que situação complicada. Eu não sei se você assistiu a Usurpadora, mas essa mulher me lembra Paola. Sem brincadeira. Parece novela mexicana, gente. Ela deve ter segurado José, porque a Bíblia fala de uma maneira muito séria. Que ela segurou José ao ponto de arrancar a roupa de José. Carlos Eduardo. Não, Paola. Não posso fazer isso com Carlos de la Vega. E literalmente, ela arrancou o manto de José. José saiu correndo, gente. José foi embora. José foi embora. Sabe o que é que a gente aprende? É que José amava muito mais a Deus. Ele adorava a Deus, porque Deus dava muito mais prazer a ele do que a cobiça que ele via. A gente só adora aquilo que dá prazer a gente. O que é que tem dado prazer à sua vida? Você sempre vai se colocar aquilo que dá prazer a você. Diante desse prazer que José tinha, o prazer maior da sua vida é o Senhor. E temos duas grandes verdades na vida desse líder José. Porque aqui a gente está apresentando princípios sobre liderança. Não é que eu e você somos José e devemos ser José, mas são princípios que regem a vida de qualquer líder. José tinha um temor ao Senhor tão grande. Não era Potifar. E ele sabia viver longe dos limites. Enquanto a gente quer viver aonde? Em cima. Onde é que eu até onde posso ficar, hein? É aqui, é? Quer dizer que eu posso fazer até aqui? Eu posso olhar até aqui? Eu posso conviver com essa mulher até aqui? Eu posso ficar conversando com esse rapaz aqui que não é meu marido até aqui, é? Eu posso ver essa mulher e ficar convivendo com ela que não é minha esposa até aqui? O que é temor, gente? É ter medo de Deus? Ter medo de Deus destruir a gente? É ter medo de Deus, fulminar a gente porque a gente pecou? Temor era quando eu estava apaixonado por minha namorada ainda. Apaixonado ainda por Lidiane antes de namorar. Que eu estava com tanto medo de decepcionar ela, de ficar com cheiro no sovaco, fedorento. Ou falar alguma coisa que decepcionasse ela e ela esquecesse de mim. Mas não era um medo de medo dela, era um medo assim de... Eu queria tanto agradar ela e deixar o coração dela feliz de estar perto de mim, que eu queria fazer o melhor por ela. Não era um medo. Temor a Deus é um coração que quer agradar o Senhor. E a gente está com medo de decepcionar Ele. Porque Ele não merece. Ele é a coisa mais incrível do mundo. É a melhor coisa do mundo. É a coisa que mudou a nossa realidade. Isso é o temor. Sabe qual é o maior temor do mundo? Que isso é impossível por causa de Deus, não de mim. O maior temor do mundo é perder Deus de vista. O maior temor do mundo é não ter Deus perto de mim. Isso só não é possível porque Deus é que não desiste de mim, porque Ele não deixa nenhuma de suas ovelhas se apartar de sua mão. Mas eu tenho um temor de desagradar a Deus ou não? Esse era um princípio da vida de José. E o que acontece, imagine que complicação. O chefe da guarda do palácio, ou seja, o ministro de defesa, o dono da guarda, manda José para a prisão. Isso no mínimo significa o quê? Prisão perpétua, gente. E aí José vai preso. Ele vai embora. A gente já leu esse texto. Ele fica complicado. Sabe o que acontece, gente? José vai preso. Mas o que acontece com José? No seu pior, os outros tinham o melhor.
Onde José vai, acontece ruim com ele e ele dá o melhor para os outros. Como é isso? No pior de José, os outros tinham o melhor. Ele vai ser preso, acabou de passar por uma injustiça. Esse cara é um imorrível, ele é resiliente. Sabe por quê? A circunstância não mudou o circunstante. A circunstância não mudou quem ele era. Ele entendia que o mundo, mesmo sem Jesus ter dito isso ainda para ele, tinha aflições. Mas ele tinha bom ânimo em Deus. Antes de Jesus ter dito isso para ele. O que acontece? Ele chega lá, vai preso, ele se torna o quê? Responsável pelo presídio, gente. O cara chegou no ambiente, aí ele viu que o pessoal estava com... As alimentações estavam meio irregulares. Ele foi lá, gente, vamos organizar isso aqui, o pessoal está sem comer direito. Ele viu que tinha uma vala aberta lá, o pessoal estava com a higiene errada, vamos consertar essa vala aqui. Era um cara que transformava o seu ambiente. E se tornou responsável. Sabe o que conceito é esse, gente? Conceito de mudança e de cuidar onde está. Conceito de missão e adoração. Só quem faz isso é quem entende quem é missionário e adorador. O que é missão? Missão é onde você está, você é um representante do Senhor Jesus Cristo. Seja no seu trabalho, seja no presídio. O que é que o apóstolo Paulo fazia? Estou agradecendo a Deus porque estou aqui preso. Estou alegre porque estou aqui. Porque por causa de Deus ter me colocado na situação, toda a guarda pretoriana do exército romano está ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo. A consciência de Paulo não é: orem por mim, gente, eu estou aqui injustamente preso, eu sou crente, dei meu dízimo, cadê a prosperidade do cristão? Isso é um absurdo. Ele tem a consciência assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus me colocou aqui, tem um propósito. Esse povo está conhecendo a Deus. Eu recebi estava conversando com o Guilherme Franco da Ponte. Ele participou de uma grande conferência, acho que ano passado. Ele falou um testemunho para mim que eu achei incrível. Em Lausanne, sempre tem uma conferência. É incrível. E toda vez eles convidam os chineses. E por causa da perseguição da China, eles não liberam os chineses para ir. Nunca podem ir os chineses. E nesse ano conseguiram os chineses. Aí subiu um chinês para dar o testemunho. E o pessoal não sabia que ele era cego. E ele é cego por causa da perseguição que já aconteceu. E ele estava falando que ele se converteu. E o pessoal descobriu que ele se converteu e ele foi preso. Irmãos, esse chinês foi preso. O que é que um crente faz que é verdadeiramente convertido quando vai preso? Ele começa a fazer o quê, gente? Não tem o que fazer na prisão, gente. Começa a falar de Jesus, gente. A cela dele se converteu. O que é que ele falou? Gente, quando a pessoa está presa, ela está sedenta, ela não tem nada. Mas quando alguém fala de Jesus, é tudo que ela precisa. Começou a cela dele se converter. O pavilhão dele se converteu. Ele falou que a maioria dos presos onde ele estava se converteu. O que é que aconteceu? O pessoal da prisão convidou esse irmão a sair. Porque ele estava atrapalhando o serviço, né? Esse chinês, por causa dele, mais de 300 igrejas foram plantadas na China. Porque ele foi preso. A gente não sabe, mas a igreja que mais cresce na China. Em meio à perseguição. Consciência de missão. A gente às vezes acha que a perseguição, o sofrimento é um momento assim, distante de Deus. E às vezes é um momento onde Deus está mais, o power que a gente pode falar sobre Ele, que Deus está sendo ouvido. Porque nas crises, Deus é que está mais assim, amplo para ser visto na nossa vida. Porque na crise, o que é que as pessoas esperam de nós? Crítica, raiva, ódio, explosão. Mas quando ela vê um adorador, é chocante. Mexe. E Deus precisa. Não que Ele precisa, mas Ele tem convocado adoradores. E o que é adoração, gente? Adoração é fazer tudo para a glória de Deus.
A gente tem perdido esse conceito. Casar, trabalhar, fazer negócios. Tem gente que, tá bom, domingo é de Deus, mas fazer negócio não dá, pastor. Negócio é o mundo do cão. Quando eu falo mundo de cão, é mundo de cão de trabalho, viu, gente? Não é do cão. É porque a gente tem que batalhar e tem coisas que não dá para fazer, para Deus não. Como assim, gente? Não existe isso. Tudo para a glória de Deus. Casar para a glória de Deus. Esse é José. Tudo para a glória de Deus. E a gente está chegando ao fim. Ele interpreta 2 sonhos, né, na prisão. Um é positivo, outro negativo. Um é do copeiro do rei. E ele fala assim, né, o copeiro do rei volta para trabalhar com o faraó. No caso que é o rei é o faraó. Ele fala assim para o copeiro: lembra de mim quando você sai daqui? Aí só depois de 2 anos o copeiro lembra de José. Gente boa, né? Amigo legal. E aí o faraó tem um sonho. O sonho é que ele tem 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Para mim isso é um pesadelo, isso não é um sonho. Depois ele vê também umas espigas. Mas qual é o papel de José? O papel de José era transformar o pesadelo em sonho. Isso é incrível sobre a vida de José. Quando ele encontra com o faraó, Deus tinha dado o dom de José, interpretação de sonhos. Sabe o que é incrível na vida de José? É que quando José via um pesadelo, aquilo era transformado em sonho, gente. Quando ele chegou na prisão, o pessoal deu a ele a chave da prisão, praticamente. Quando ele viu a vida do faraó em pesadelo, Deus deu a condição a ele de transformar em sonho. Sabe qual é o nosso ministério? Isso aqui não é uma alegoria que eu estou fazendo do texto, não. Mas isso é um chamado que Deus deu à igreja e a mim e a você. Sabe o que é que Deus deu para a gente? Sabe quando é que a igreja mais se torna efetiva? É quando a gente transforma os pesadelos dos outros em sonhos. O ministério da igreja de Cristo é transformar pesadelos de pessoas que não conhecem em sonho. O ministério da igreja é transformar realidades de pesadelo em sonho. Porque a gente já viu o pesadelo de Cristo transformar a gente em um sonho. Cristo passou em pesadelo. Um pesadelo para que a gente vivesse o sonho de Cristo. Qual é o sonho de Cristo? Ser filho de Deus à eternidade. E qual foi o pesadelo que ele passou por nós? Viver como ser humano em pecado na cruz. Quem é o ser humano em pecado na cruz? Sou eu. Quem foi que viveu essa condição? Jesus. Para que eu vivesse o sonho que ele era, um filho de Deus amado para a eternidade. Então, já que eu sou um filho de Deus hoje, amado para toda a eternidade, eu posso hoje transformar pesadelos em sonhos. Porque Cristo fez isso na minha vida. Eu tenho essa palavra na minha vida. E isso não é só realidades espirituais, são realidades físicas e sociais. Porque Deus transforma a gente não é só no espírito, é na carne. Essas aplicações são tão reais que a gente pode saber que Jesus é muito mais verdadeiro do que o próprio José. Quando eu falo é maior. Você sabe que José foi vendido por 20 moedas de prata, né? Que coincidência. Jesus foi vendido por 20 moedas de prata. Por seus irmãos. Jesus foi vendido por Judas. Qual que ele beija o rosto e fala: por que você trai o seu amigo? A história de José é um protótipo. É um tipo de Cristo. Sabe como é que essa história aponta para mim e para você, meu irmão? José é um líder que ensina a mim e a você através dos princípios. Primeiro, quem é Jesus. E segundo, como eu e você deve se portar. Primeiro, Jesus passou por muitas situações como José, que ele não deveria passar. E que foi humilhado, destratado e realmente não reconhecido. Mas o seu pesadelo se transformou em sonho. Finalmente José poderia agora entender o sonho dele. Qual era o sonho de José lá no começo? Eu acho que eu vou ser maior do que meus irmãos. Eu vou ser maior do que meu pai.
Mas qual era finalmente o entendimento do sonho de José? Deus me deu um sonho para servir meus irmãos. Deus me deu um sonho para servir o Egito. Sabe o que José não entendia, gente? Que o sonho de grandeza dele não era um sonho para ser maior do que os outros. Era um sonho que Deus tinha elevado ele para servir as nações. E sabe o que eu acho mais incrível dessa história? É que José é um estrangeiro, servindo ao Egito e aos estrangeiros. Imagina se José falasse o seguinte: First Egypt. Se ele falasse primeiro Egito, como é que ficaria Israel? Como é que ficaria o povo? Muita gente deve ter achado muito estranho o que é que ele falou. Esse Josézinho deve estar juntando dinheiro para ele. Quem é que em tempo de bonança quer guardar dinheiro? Quem é que quer? Todo mundo devia estar desconfiando de José, mas José interpretou para salvar uma nação. E Deus está preocupado com o quê? Em preservar o povo para o Messias vir. Mas isso ele não só salvou Israel, ele salvou todas as nações que estavam perto, porque o Egito estava aberto para sanar a fome de povos sedentos e com fome. Esse é mais um princípio. Nós não somos egoístas. A gente aprende o princípio de pensar no próximo. Nossa riqueza não é para nós, não é para mim. É para ser compartilhada. A gente aprende isso no Antigo Testamento, desde lá, e com Jesus. Não é primeiro o Egito. É compartilhado. Não sei se você entende a referência, mas isso tem a ver com o Evangelho. Não é sobre mim, é sobre servir. José foi levantado para servir seus irmãos. Jesus se levantou para nos servir, irmãos. Quando eu e você é levantado, não é para ser destaque, é para servir. Porque quando Jesus foi levantado, a sua morte salvou a humanidade. Eu e você somos líderes. Quando Deus nos levantar, que eu e você sirva. Amém? Queria que eu e você ficasse em pé, se levantasse. E a gente pudesse orar, pedindo a misericórdia do Senhor. Aonde o Senhor nos levantou, aonde o Senhor nos colocou, a gente possa servir ao Senhor independente das dificuldades. Porque esse é o nosso chamado. Ó Jesus, todos os teus filhos aqui são líderes, Pai. No seu lugar de ocupação. Todos eles têm um chamado especial, Senhor, e têm uma missão. E são adoradores, Pai. Mas, Senhor, abre os olhos de todos nós para entender primeiro o que estamos adorando, Pai. Porque, Senhor, se nós não estamos adorando o Senhor, por favor, abre os nossos olhos, Pai. Porque se nós nos tornamos igual aos nossos ídolos, a Tua palavra fala que nós nos tornamos igual ao que nós adoramos, Senhor. E se um ídolo é cego, se um ídolo é surdo, se ele é mudo, então significa que a gente não percebe o que a gente está adorando. Mas, Senhor, o Senhor pode abrir os nossos olhos. Então nos ajuda a perceber se estamos adorando dinheiro, se estamos adorando alguma pessoa, se estamos adorando algum título, se estamos adorando algum sonho, se estamos adorando algum emprego. Ó Deus, se estamos adorando alguma coisa que estamos colocando a expectativa que não é o Senhor, Deus. Porque, Deus, todo ídolo é sedento por sangue e sacrifícios. Isso vai nos custar tanto, Pai. Vai custar nossa família, nossa saúde. Vai custar aquilo que é precioso, que poderíamos entregar como sacrifício a Ti, Pai. Porque o Senhor nos deu uma vida eterna. Uma vida em sacrifício que vale a pena. Porque o Senhor nos dá a verdadeira alegria. Então primeiro abre os nossos olhos, Senhor, para Te adorar. Em segundo lugar, Deus, nos ajuda a entender que as dificuldades não estão falando em si sobre as circunstâncias, Pai. Estão falando sobre quem o Senhor é sobre nós, sobre quem o Senhor é sobre nós. Então nos ajuda a não mudar, Pai, diante das circunstâncias. Para que a gente possa continuar sendo um adorador do Teu nome, Pai. E nesses momentos aqui a gente possa revelar quem o Senhor é em nós, Pai. Nos ajuda, Deus, para que a gente possa ser íntegros.
como o Senhor é imutável, nos ensina, Senhor, a viver o que a gente prega, a viver o que a gente aprende. E acima de tudo nós te pedimos, Senhor, cada lugar que o Senhor nos colocou, queremos viver a tua missão e servir as pessoas que o Senhor nos colocou, Deus, e transformar os pesadelos das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor em sonhos, Pai. Ó Deus, como igreja Emanuel, em nome de Jesus, abençoa a gente a transformar pesadelos em sonhos, Pai. Porque existimos como igreja, Pai, para isso. Não é para que a gente seja grande, para que cresçamos, para que o nosso nome seja grande, mas que o teu nome seja engrandecido e pessoas sejam transformadas, realidades sejam transformadas, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.